Boa noite. No Banqueta em Foco desta quinta-feira, dia 28 de maio, recebemos o pré-candidato a prefeito de Nova Lima, Wesley de Jesus. É importante lembrar que o nosso programa é transmitido ao vivo pela TV Banqueta, no canal 6 da NET, e também para todo mundo pelas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e site. Além disso, estamos também na Com Brasil, é o canal brasileiro comunitário, transmitido ao vivo pela Sky, Oi, Vivo, Claro, Vimbratel e GVT. Wesley de Jesus, é um prazer recebê-lo aqui. Wesley, antes da gente entrar para a política de uma forma geral, é importante passar para o nosso público quem é Wesley de Jesus. Qual a sua trajetória até chegar aqui aos 34 anos de idade, uma baita oportunidade de ser pré-candidato a prefeito de Nova Lima. Fred, é um prazer estar com você no programa mais uma vez. TV Banqueta levando informações e conhecimento, principalmente para o povo de Nova Lima, e hoje com as portas abertas para o Brasil inteiro. Isso é fruto de um trabalho bacana seu e de toda a sua equipe. Parabéns aí, e tenho certeza que vocês têm muito a acrescentar para o Brasil como um todo. Eu sou filho de Nova Lima, sou nascido no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, fui morar no Galo aos 3 anos de idade, morei no Matadouro nos meus anos iniciais, e no Galo eu vivi praticamente toda a minha história. Um bairro simples de Nova Lima, então, quem não teve a oportunidade de conhecer, indo para a cidade de Raposo. É um bairro que sempre passou por uma série de falta de estrutura, por causa de uma briga de terra e de posses e de município, o que pertence a Raposo, o que pertence a Nova Lima, o que pertence à empresa. Então eu nasci em um bairro que me exigiu ser obrigado a ter voz e ser obrigado a ter participação, ter união. Então é um bairro que eu falo que lá nós nos comportamos como família. É um bairro, inclusive, que eu moro até hoje. Tive a oportunidade de estudar nas escolas públicas municipais, na época do então prefeito Vitor Penido, com a escola tempo integral, que era algo que estava se iniciando no Brasil como um todo. Saí do Galo, fui para o Denis Vale polivalente. Tive a oportunidade de ganhar uma bolsa de estudo via ProUni e fazer direito na Milton Campos. 2010 formei, foi quando iniciei a minha carreira e minha trajetória como advogado na cidade de Nova Lima. Tenho um escritório que funciona no centro praticamente há quase 10 anos. E aqui nessa cidade, a cidade que me deu a oportunidade de viver, de crescer, de comungar com os meus amigos, vários momentos grandes, de grandes oportunidades, e também vivenciar toda a minha vida profissional. É onde eu passo praticamente 90% do meu tempo. E como que surgiu, como que apareceu a política na sua vida? Fred, muito engraçado. Eu falava isso lá em casa com a minha família anteontem. Teve um episódio na minha vida, eu tinha meus 12 anos de idade, e lá no Galo nós tínhamos uma turma que ia muito... Tinha um lixão que era próximo do Galo, nós íamos muito lá catar arame de cobre para vender, latinha, uma série de coisas. E teve uma vez que eu saí, eu estava estudando Denis Vale, tinha uma média de uns 12 anos, e saiu um jornal da prefeitura. E no jornal da prefeitura tinha minha foto, justamente lá. Foi a última vez que eu tive lá, até porque já estava fechando, isso era 2001, 2002, algo desse tipo. E nesse momento eu falei, eu tenho que fazer algo para ajudar, para contribuir de alguma forma. E eu chamei os meus amigos naquela época e nós começamos um movimento. Eu tinha 12 para 13 anos. Começamos um movimento de cobrança junto com o poder público, porque a própria comunidade já estava se organizando para o fechamento do lixão, porque trazia uma série de transtornos. E nós éramos jovens naquela época, com a nossa turma, nós entramos nesse movimento e foi daí que eu despertei para esse movimento político. Fui participar dos movimentos estudantis na escola, desde a época do Denis Vale, sempre participei dos movimentos, fui para o Polivalente, fiz um jornalzinho, chamava Poli News na época, discutia as melhorias da escola, as melhorias da postura dos professores. De lá, em 2008, tive a oportunidade de ser presidente do Democratas Jovem, foi onde eu iniciei um trabalho, inclusive com o Vitor Penido, na época deputado federal. 2010 tive a oportunidade de começar um trabalho dentro do gabinete dele, um trabalho jurídico, fui chefe de gabinete dele por um período,
Ou seja, minha trajetória política nós já estamos caminhando para os nossos quase 18 anos nessa vida política agitada, mas que eu gosto muito. Falo que política é igual futebol, é amor. Quem ama, quem gosta de participar, sabe da importância, que sabe do quanto que é gratificante você somar na vida das pessoas e saber que você conseguiu mudar um pouco do meio que você vive. Ok, Wesley, você disse a respeito do Vitor Penido, nós vamos deixar para o final, que você aí de casa está doido para saber como que o Wesley se sente sendo nessa quarta-feira indicado, na quarta-feira ontem, né, e hoje publicado no jornal Banqueta, indicado pelo Vitor Penido a ser o seu pré-candidato a prefeito de Nova Lima. Mas Wesley, como você vê hoje esse problema, essa crise mundial que assola todo mundo, né, mundial, lógico, é no mundo. E a gente aqui falando de política, como que é conviver nisso aí? Um problema sério da comunidade e falar de política. Fred, o Covid ele atingiu aí um problema atingiu o país, o mundo. Nós não esperávamos passar pelos problemas que nós temos passado hoje. Não é um problema que não foi apresentado nenhuma solução ainda. Nós sabemos que nós precisamos de uma vacina, tem vários laboratórios trabalhando nesse sentido. Paramos o mundo por um período até que nós tivéssemos as condições de entender com o que nós estávamos lidando, que estávamos tratando. E a política ela é de extrema importância para o combate, inclusive, do Covid. São as pessoas que estão à frente do Poder Executivo, do Poder Legislativo, que vão tomar medidas importantes para o combate ao Covid, para a recuperação da economia, para a recuperação das pessoas. Eu falo isso muito porque nós estamos numa cidade privilegiada. Nova Lima é uma cidade que hoje passa por uma situação financeira de total estabilidade. O prefeito Vitor Penido pegou a cidade com 140 milhões de dívida, de fornecedor, salários atrasados, fracionamento de salários, férias atrasadas. Hoje nós somos uma cidade que tem mais de 200 milhões em caixa. Tem em caixa e não quer gastar? Não, para ser gasto com responsabilidade. É uma cidade que, mesmo diante do Covid, mesmo diante de ter enfrentado momentos difíceis, como os de enchentes no início do ano, como das barragens, que não tivemos rompimento de uma barragem na cidade, mas tivemos efeitos e reflexos desses rompimentos que ocorreu em outros municípios, em alguns bairros mais específicos. E perdemos moradores de Nova Lima. Perdemos moradores de Nova Lima, inclusive amigos meus de família. Eu tenho uma ligação forte com a família de 2 deles. Diante de todo esse momento que Nova Lima passou, Nova Lima hoje é uma cidade que pode falar, estamos numa situação estável. Nós temos certeza que pós-crise, pós-pandemia, o mundo vai estar passando por momentos difíceis. Eu não falo momentos só econômicos, Fred. Momentos de condições psicológicas, momentos de repensar a própria vida, que eu acho que o Covid nos obriga a repensar as nossas posturas enquanto ser humano, enquanto pessoa, mas também a função do político é buscar o restabelecimento da ordem, e nós estamos numa cidade privilegiada nesse sentido, com o trabalho que já tem sido feito. Nós não podemos deixar de falar da política, porque pela mão da política, é pela política que nós vamos buscar restabelecer a melhor condição para o Brasil, para Minas Gerais e em especial para Nova Lima. Você disse a respeito da situação atual de Nova Lima. O prefeito Vitor Penido teve que tomar algumas medidas fortes, né, para que Nova Lima chegasse no momento que está hoje. E você, falando da política, você, em 2016, trabalhou na chefia de gabinete, algumas secretarias, e depois foi ser o líder de governo de Vitor na Câmara. Qual o trabalho, o que você ajudou o prefeito a deixar a cidade da forma que está hoje? Ontem, Fred, eu estava reunido com alguns funcionários públicos, meu escritório. Eles foram levar algumas demandas e nós sabemos que a reforma administrativa que foi realizada em 2017 é o que nos permite hoje ter uma cidade saneada. O prefeito já fez o anúncio de fazer a antecipação do 13º, os funcionários têm recebido o salário em dias. Você pega o governo do estado, eles pagaram os profissionais da área da saúde no dia 15, praticamente 10 dias depois. Profissionais que não estão situados na área de saúde
receberam no final do mês. Como o Estado, existe tantas outras cidades em Minas Gerais que não têm condição de arcar hoje com salários profissionais. E mês que vem o Estado já não sabe como vai pagar. Se não tiver um socorro da Vale, inclusive, que já se prontificou em ajudar, não tem condição de pagar. Hoje nós estamos garantindo o salário, e eu falo falei para os servidores ontem, o prefeito garante o salário dos servidores em dias, no dia 1º, dia útil, até o final do mandato dele. Isso porque foi necessário tomar medidas, medidas que naquele momento eram impopular. Nenhum político quer ser xingado, nenhum político que ama política toma qualquer medidas porque ele quer se desgastar, ninguém quer tirar do outro. Eu falava com esse servidor uma coisa, que toda verdade ela tem dois lados. Todo fato tem dois lados, na verdade. Quando eu votei a reforma administrativa, e esse era mesmo o intuito do Vitor, nós tínhamos, por exemplo, na fila de espera, 12 mil pessoas, 12 mil pobres, na fila de espera para cirurgias eletivas. São 12 mil pessoas que o Estado não estava tendo condição de chegar nelas. Então, quando o Vitor apresentou a reforma, ele não apresentou a reforma para tirar do servidor. Nós não votamos a reforma porque nós somos contra os servidores. Eu votei a reforma porque eu tenho obrigação, eu tinha naquele momento, principalmente naquele momento, obrigação com aquelas 12 mil pessoas que estavam na fila de espera, que precisavam de um procedimento médico que o Estado não tinha condição de atingi-las. Eu vou citar o caso, eu era chefe do gabinete do prefeito, veio um relatório da saúde, 2015, morreram 44 adultos, 16 crianças, adolescentes e nascituros. Por quê? Falta de atendimento médico no momento oportuno. E nessa lista tinha 2 vizinhos meus, 2 pessoas que eu vi durante toda a minha infância, que eu convivi durante toda a minha infância. Uma delas vivia jogando, inclusive, truco na minha casa, com meu pai, que é o Zé da Roça. E a senhora que morreu, ela deu entrada na UPA, depois deu entrada no hospital com dores de cabeça, não conseguiram fazer a tomografia, aí foi no posto, deu entrada no posto de saúde com o pedido, vai para a fila, 1.500 procedimentos a serem feitos. Dias depois ela chegou a falecer com AVC. São pessoas que poderiam não ter morrido se tivesse um socorro do poder público. Eu venho de uma família muito simples, Fred. Sempre precisei do SUS, sempre precisei do Estado. Minha mãe teve alguns problemas de saúde sério em 95. Em 95 a cidade passava por problemas financeiros também. Na época do antigo prefeito, que hoje não é prefeito, depois foi até vereador. Eu lembro da minha mãe pegando os filhos, indo para a porta da prefeitura, pedir o prefeito para ajudar ela a fazer um procedimento médico, que era retirada de tumores dos seios, porque eu não tinha previsão para ela fazer. E ela começou a pegar os filhos, porque ela morria de medo de morrer e nos deixar sozinhos, e começou a fazer pressão. Ela teve força para isso. Eu lembro, né, como se fosse hoje. O prefeito tirou R$1.000 na época que deu para ela pagar o procedimento dela no hospital Nossa Senhora de Lourdes. Ela teve ousadia para fazer isso. Agora, infelizmente, quanto mais simples, quanto mais humilde, menos informação a pessoa tem, menos espaço e menos condição de buscar os seus direitos, principalmente para a saúde, ela tem. Então, não houve momento nenhum em Nova Lima atitudes para prejudicar A ou B. Houve atitudes para salvar ou atingir uma parcela da população que não estava sendo atingida. E é graças a essas medidas que foram adotadas lá atrás, graças a medidas que o Vitor adotou junto à AMIG, Nova Lima liderando isso, aumentando os royalties do minério em âmbito nacional, que Nova Lima hoje pode chegar no patamar que está para falar o seguinte: nós temos condição de garantir o salário dos profissionais que hoje são contratados pela prefeitura, o pagamento integral e a continuidade das obras que o Nova Lima tem tocado. Por que a continuidade? As obras que Nova Lima tem, além de gerar centenas de empregos, elas é um dinheiro que só pode ser gasto com obra, que é o dinheiro do CEFEM, você não pode destinar para outro lado, é obra. Por que estão reformando praça? Porque nós temos dinheiro que é carimbado para reformar praça e jardim, e esse dinheiro não pode ficar parado, ele pode gerar não só reforma, ele está gerando desenvolvimento,
distribuição de renda dentro do mercado, dentro do nosso comércio, ajudando o comerciante nesta fase difícil. Ou seja, tomamos sim, no início do mandato, medidas difíceis, mas medidas que tinham que ser tomadas do Vitor, e eu apoiei medidas que tinham que ser tomadas para atender principalmente aquelas pessoas que não tinham o socorro do poder público. E caso você seja prefeito, a população pode esperar de você um político firme que prefere tomar as decisões do que se omitir? Eu citei nesta reunião um fato. Nós tivemos um período de Nova Lima, vou dividir, sem citar nomes, 3 ex-prefeitos. O primeiro ex-prefeito de Nova Lima, que eu estou citando de 2004 a 2012, esse prefeito ele tem decisões judiciais, vários processos que bloqueiam 59 milhões dos bens dele. Esse prefeito entregou Nova Lima para o seu sucessor com 60 milhões em caixa. Mesmo com todos os problemas judiciais, com todos os problemas de cunhos de desvio apurados em processos judiciais. E tivemos um outro prefeito, posteriormente, e esse outro prefeito, eu não posso falar nada do caráter, da integralidade, do trabalho dele, de desonesto, nada, não posso falar nada disso. Mas ele entregou uma cidade quebrada, Fred, porque faltou postura. As pessoas hoje não precisam esperar de um prefeito só o tapinha nas costas, o nós estamos juntos e que nós vamos... O prefeito precisa tomar decisões. É como dentro das nossas próprias casas. Se o pai e a mãe quiser levar o filho tudo bem, tudo permitido, você não está criando um cidadão, você não está entregando para a população um cidadão que realmente vai ter compromisso, respeito. A cidade tem que ser tomada, tem que ser cuidada como a nossa casa, como nós cuidaríamos da nossa família. Eu parto dessa premissa. É claro, a situação que Nova Lima está hoje, ela não será necessário tomar medidas, aplicar remédios tão amargos como foram aplicados pelo próprio atual prefeito Vitor Penido. Não estou falando que Nova Lima nunca vai quebrar. Se for bem administrada e bem tocada, ela consegue se manter mesmo nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo e sabemos que vamos continuar a viver por mais alguns meses. O povo de Nova Lima precisa de um governo presente. Precisa de um governo que saiba falar sim, que saiba falar não, que dê as mãos e fale, nós vamos caminhar juntos, ombro a ombro, tomando as decisões importantes. E decisões importantes não são decisões que são tomadas dentro do gabinete de cima para baixo. As decisões importantes elas têm que ser tomadas ouvindo as pessoas, ouvindo a população. Quem sabe o que é bom e o que é ruim é a pessoa que está sendo afetada positivamente ou negativamente pela política que é adotada pelo Poder Executivo Municipal ou então pelo Poder Legislativo. Ok, Wesley. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta com Wesley de Jesus, pré-candidato a prefeito de Nova Lima. 1 minuto só. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida.
Apoio TV Banqueta. Estamos de volta com o Banqueta em Foco, que hoje recebe o pré-candidato a prefeito de Nova Lima, Wesley de Jesus. Wesley, voltando um pouquinho na Covid, como que você encara como que Nova Lima, quais os problemas e quais as soluções rapidamente que você vê para Nova Lima enfrentar essa Covid-19 nos próximos meses, né? Ou quem sabe, dizem que vai durar mais um ano aí essa crise. Fred, eu tive com o presidente da FIENG, Flávio Roskopf. Alguns dias atrás. Nosso telespectador. E mandar um abraço para ele. Ele mesmo, inclusive, já teve Covid, né? Se recuperou da doença. Ele me deu uma notícia boa. Falou, Wesley, a expectativa pós-Covid a médio e longo prazo, é de que a economia vai voltar a crescer novamente. E quando a gente fala de economia, eu quero deixar claro aqui, que eu não estou falando assim, só do dinheiro, gente. A economia tem um reflexo de emprego, de distribuição de renda, então ele não pode sair do nosso foco. Nós não podemos permitir que os comerciantes fiquem sozinhos. Nós somos parceiros dos comerciantes. Nós somos aliados do comércio local. Então nós temos que criar uma política que consiga permitir com que o nosso comércio local venha se readequar, venha se restabelecer novamente e, acima de tudo, nós precisamos buscar novas formas de gerar emprego e gerar distribuição de renda e gerar também a própria arrecadação da nossa cidade. Nós temos um compromisso muito grande com isso, é o meu compromisso e eu tenho buscado ouvir especialistas e parceiros como a FIENG para que a gente possa trazer aquilo que é de melhor para Nova Lima pós-Covid. Ok, só aproveitar a nossa audiência, passar aos comerciantes que o prefeito Vitor Penido adequou ao Minas Consciente, que é o programa de flexibilização do governo de estado, mas essa semana recorreu à justiça para tentar voltar a Nova Lima, fazer o seu processo de flexibilização. Vamos ver se aí como é que vai a justiça atender isso, que é um anseio muito grande do comerciante. Mas voltando ao nosso papo, Wesley, você disse que a política é muito boa, né, que é transformadora, mas tem também o lado ruim, principalmente dos fake news, e agora com as redes sociais cada vez mais piora essa questão. Como é que você enxerga isso, principalmente em nossa cidade? Eu lamento, Fred, e tenho pedido às pessoas para que tomem bastante cuidado, principalmente com a divulgação desse material. Eu vou dizer isso porque teve um caso no Rio de Janeiro, eu acompanhei, fiquei bem sensibilizado, de uma pastora, que saiu uma foto dela falando que ela estava molestando crianças. E aí a comunidade a população de uma dessas comunidades acabou batendo nessa senhora, espancando ela, depois descobriu que não era ela, que era outra pessoa. A informação falsa, uma informação que não tem nenhuma ligação com a verdade, fez com que a população tomasse uma medida e fizesse uma avaliação muito cruel e que não teve um reflexo só na vida de quem morreu, mas na vida de quem cometeu aquele ato, achando que estava fazendo uma justiça. E é isso que o fake news faz. Infelizmente, tem uma facilidade muito grande de proliferar e ele acaba tentando acabar com a reputação das pessoas. Infelizmente, eu tenho sido muito vítima de fake news, tenho vivido isso na prática, e eu peço às pessoas que, não só no caso da política, mas em todos os âmbitos, antes de divulgar informação, verifique se ela é verídica. Eu vou citar um caso aqui. Semana passada, acusaram 5 vereadores de votar contra um auxílio emergencial. Aí, quando você vai ler o projeto de lei, o auxílio emergencial, ele atingia os desempregados, ele atingia as pessoas que mais necessitavam, ele tratava só do auxílio emergencial? Não. Trazia uma série de artigos para flexibilizar o processo licitatório, seja na Câmara ou seja na Prefeitura, porque o que se cria para a Prefeitura se cria para a Câmara também. Qual que é a necessidade? O porquê disso? Um país onde nós temos aí que agora ser parceiro, tentar fazer as coisas voltarem ao normal, garantir a saúde, garantir a vida das pessoas, para que criar processos para flexibilizar a licitação de algo que muitas vezes não tem nada a ver com a saúde? Então, esse é uma fake news que rodou demais, foi parar
cortaram parte do vídeo, foi parar até em outras emissoras abertas do país, condenando inclusive um vereador que é colega nosso. Então eu peço às pessoas, vamos ficar atento com essas questões do fake news. Eu tenho bastante cuidado, tenho certeza que infelizmente a política desse ano vai ser muito baseado em mentiras, em fake news. Wesley, estamos chegando ao final do nosso programa e aí a cereja do bolo. Como você se sente sendo escolhido por Vitor Penido, 6 mandatos à frente da Prefeitura de Nova Lima, deputado federal 2 vezes, deputado estadual, como que é carregar nas costas o peso de ser o sucessor de Vitor Penido? Fred, eu tive a oportunidade de aprender muita coisa com o Vitor. Na verdade, eu comecei a trabalhar com o Vitor, eu tinha para 18 anos. Hoje você tem 34. Hoje eu tenho 33, caminhando para 64. Que inclusive é a mesma idade de que quando o Vitor foi prefeito pela primeira vez. Foi, praticamente é a mesma idade, 77. Então eu aprendi muito com o Vitor. O que eu conheço de política, eu aprendi com o Vitor. Tive a oportunidade de estar com ele dentro do Congresso Nacional, conhecer a política de uma visão geral, via Brasil. Tive a oportunidade de conhecer um pouco da política enquanto Estado. Tive a oportunidade de acompanhá-lo na Grambel, na AMIG e no próprio Consórcio Aliança, de estar mais presente, inclusive do Executivo. Fui secretário dele enquanto prefeito de Nova Lima pelos 3 meses pós-eleição, mas sempre tive presente. Tive presente aquilo que eu disse no início. Eu sou um apaixonado com política, eu gosto de aprender. E o Vitor é um grande professor. É um professor, é um amigo, mas antes de ser amigo, antes de ser professor, ele tem um compromisso que eu costumo dizer que eu nunca vi em ninguém. O compromisso que Vitor tem com Nova Lima, eu vi em poucos políticos. E olha que eu conheci muitos. Ele tem um compromisso e um amor por Nova Lima. Ele fala de Nova Lima como se fosse a maior responsabilidade da vida dele. Então, receber essa indicação do Vitor, receber essa indicação de um partido que fez tantas coisas por Nova Lima e que em todos os cantos que você vai tem a marca do partido, tem a marca do Democratas, tem a marca do Vitor Penido, isso, ao mesmo tempo que me deixa honrado, me faz ter uma obrigação ainda maior. É uma responsabilidade muito grande. E é com essa responsabilidade, com esse carinho, com esse respeito que o Vitor tem por Nova Lima e que eu, assim Deus permitir, e o povo Nova Lima nos conceder essa oportunidade, é nessa linha que eu gostaria de dar seguimento em um possível mandato. Lembrando que eu não sou candidato ainda, sou pré-candidato a prefeito de Nova Lima, escolhido pelo partido para disputar eleições nas convenções, mas tenho certeza que esses compromissos nós não vamos fugir deles, que é o compromisso com Nova Lima, o compromisso com os novalimenses, em especial aqueles que mais precisam do socorro do poder público e aqueles bairros, principalmente aqueles que não estão recebendo um suporte do poder público, não está recebendo aí uma atenção especial. Não porque o governo não quis, mas infelizmente porque a prioridade desse mandato, desse atual mandato, era colocar a casa em ordem e permitir que Nova Lima pudesse avançar, pudesse crescer e que nós pudéssemos garantir o mínimo, que é educação, segurança e, acima de tudo, a saúde dos novalimenses. Ok, Wesley, muito obrigado. Obrigado a você de casa pela audiência. É importante lembrar que o Banqueta em Foco já recebeu o pré-candidato pelo PDT à Prefeitura de Nova Lima, Mauri Lopes, e nos próximos programas também vamos receber, como é nossa obrigação, todos os pré-candidatos a prefeito da nossa cidade. Obrigado pela audiência. Até a próxima terça-feira, ao vivo, para todo o Brasil.